Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade aí à nossa aula, tá? Estamos na nossa terceira aula de doutrina, tá? Você que é aluno é tarde aí, tá bom? Pega aí nas suas mãos sua caneta, seu lápis, pegue seu caderno, a sua Bíblia, tá? E vamos aí começar então a nossa terceira aula aí da matéria de doutrina. Vamos lá. Na nossa terceira aula, nós vamos falar um pouco das necessidades da doutrina, tá bom? Você vai ver aí, você que está com a sua apostila, na número 8 aí você vai ver a necessidade. Necessidade da doutrina. Por que há uma necessidade em estudar doutrina, em estudar o ensinamento? Por que há uma necessidade? A necessidade há para que nós possamos crescer, como o apóstolo Paulo diz, crescer na graça e crescer no conhecimento. Para isso, há a necessidade, se é necessário, que o aluno se empenhe se empenhe na palavra, estude para aprender o que é doutrina. Vamos lá. Você vai ver na sua letra A, aí, a primeira necessidade. Qual é a primeira necessidade que você está encontrando aí na sua apostila? A primeira necessidade é que a verdade ela tem que ser precisa. Qual é a necessidade, pastor, de estudar a doutrina? A necessidade é que a verdade tem que ser precisa, esclarecida, de uma forma que todos nós possamos entender quando falarmos em doutrina. O que é necessidade precisa? Ela é a certeza. A nossa letra A, nós vamos ver que a necessidade de se aprender a doutrina é para entender que a verdade, anote aí que a verdade é precisa. Como assim precisa? A verdade ela tem que ser certa. Então a doutrina vai lhe ensinar que a verdade ela tem que ser certeza. Que a verdade tem que ser certa. Que a verdade precisa ter uma certeza. Ou seja, você que sabe o que é a doutrina tem que ter a certeza da sua fé. Como é que você vai defender a sua fé se você não tem certeza dela? Então, por que nós estudamos teologia? Para nós termos certezas sobre a vida de Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação, sobre o pecado, sobre a doutrina, sobre a Bíblia, sobre a palavra. Então, tudo isso há uma necessidade de ser claro e preciso na verdade. Então a doutrina vai lhe ensinar a verdade que é a palavra, mas precisa, com certeza, no seu alvo. Tá bom? A letra B. Na letra B, ela é o ápice dessa matéria hoje. A letra B, já vou falar para vocês. Na letra B, nós podemos enxergar três verdades. Essas três verdades são três etapas. Três etapas. O que são essas três etapas? Nós falamos na letra A sobre a verdade precisa, ou seja, ela tem que ter um alvo certeiro. Você tem que ter certeza do que está falando. Na letra B, nós vamos ver a formação do caráter do cristão, mediante a doutrina. Por quê? Porque a doutrina de Deus ela vai formar o caráter.
o homem só adquire o caráter cristão se ele quiser. Mas há um caráter mediante a doutrina de Deus, um caráter chamado caráter cristão. E esse caráter tem que ser adquirido por nós. Tá bom? Mesmo que há pessoas que não adquirem esse caráter é verdade. Esse caráter tem que ser florido na nossa vida. Vamos lá. As 3 etapas para formar o caráter de um homem de Deus. Se você olhar a letra B, ela vai falar de uma crença, que a sua crença ela tem que ser firme e bem definida, que é parte de uma religião, que não haverá crescimento correto, pois podemos viver a vida cristã sem conhecer a doutrina, mas não haverá experiências cristãs. Ou seja, sem uma crença bem definida, não tem como você ter uma certeza precisa sobre as doutrinas bíblicas, sobre o caráter. Ou seja, existem 3 etapas que você precisa saber para você ter a certeza de concluir o caráter cristão. Vamos lá. A primeira etapa que nós podemos entender é a etapa da crença. A segunda etapa que nós chamamos aí de crescimento. Mais preciso, crescimento correto. E a terceira etapa que nós podemos entender é o conhecimento Vamos lá. Em primeiro lugar, você tem que crer no que é a palavra, no que é a Bíblia, no que é a doutrina, no que é ensinamento, exortação. Quando nós passamos a crer, agora a segunda etapa é o quê? Crescimento correto. Então a primeira etapa é crer. Pastor, eu creio na palavra. Você crê na palavra? Eu creio na palavra, eu creio na doutrina. Então agora você tem que ter um crescimento correto. O que é o crescimento correto? É analisar as Escrituras. É querer crescer, como o apóstolo Paulo disse. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Para quem vai crescer correto, vai saber que precisa estudar, mas também precisa orar, jejuar, buscar a presença. Então, o crescimento correto não é só crescer na graça e deixar o conhecimento de lado, não. É crescer nos dois. Então você pode entender que a crença, o crescimento correto é ter uma balança onde você consiga crescer na graça e você consiga crescer no conhecimento, tá? Para você ter um crescimento correto. Ou seja, a balança não pode ser desproporcional. Se você só crescer na graça, só oração, só jejum, só oração, jejum, sem ter o conhecimento, você vai virar uma pessoa religiosa. Se você só crescer no conhecimento, palavra, ler literatura, ler livros, estudar, sem você entrar na graça, sem orar, sem buscar, você vai ser uma pessoa com letra, uma pessoa letrada, mas
não vai ter graça, não vai ter unção. A Bíblia diz que a letra mata. O que a letra mata, pastor? A letra mata a graça, a letra mata a unção. Então Paulo vai falar, perceba que é uma balança. Se você crescer na graça, você tem que crescer no conhecimento. Você tendo esses dois, você atingiu uma atmosfera chamada de crescimento correto. Tá bom? Então o seu crescimento, para ele ser correto, você tem que saber da graça, da oração, do jejum, da unção, do poder. Mas você também tem que conhecer a letra, conhecer a Bíblia, conhecer a doutrina, conhecer a palavra, conhecer os versículos, conhecer capítulos, conhecer as histórias. Então tudo isso é gerado em cima de uma balança. Tá? Terceiro, conhecimento. O que é o conhecimento? É conhecer aquilo que é preciso para saber sobre crença, sobre crescimento. O que eu vejo como pastor no conhecimento? Sabe o que você vê no conhecimento? Que a sua crença tem que ser certeza. Você tem que conhecer para quê? Porque irão aparecer pessoas que vão querer o quê? Zombar. Zombar da sua fé. Para que conhecimento, pastor? Você tem que ter conhecimento porque irão pessoas que não vão acreditar. Para que o conhecimento? Para que você saiba exortar, ensinar, repreender. Então esse conhecimento que nós estamos falando é um conhecimento para você aprender a falar com pessoas que vão zombar da sua fé e não vão acreditar naquilo que você acredita. Então você tendo um conhecimento, o que necessariamente você faz? Você sabe aplicar para ensinar o que é fé e defender sua fé. Vão ter pessoas que não vão acreditar e você vai fazer o que com elas? Você vai pregar tua palavra sabendo que com a ajuda da graça você possa fazer com que elas acreditem. O conhecimento é para você exortar com sabedoria, por favor. Ninguém é obrigado a acreditar ou ninguém é obrigado a seguir a mesma religião que você. Ensinar com amor, com alegria, com carinho para que as pessoas possam aprender e repreender quando se necessário. Tudo mediante a palavra de Deus. E depois, pastor, que eu alcancei as 3 etapas, aí vai formar um caráter. Por quê? Porque haverá experiência. Da vida cristã. Olha aqui uma etapa para ter caráter. De novo, pastor, concluí as 3 etapas, eu tenho conhecimento, eu tenho graça, eu sei explicar, eu sei ensinar de uma maneira que as pessoas entendam sem obrigá-las. Agora, você conhecendo, crendo e sabendo do conhecimento, você vai adquirir experiência na vida cristã para formar seu caráter. Por quê? Vamos lembrar de um personagem. Quem lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia diz que Jó agora foi dizimada a sua casa, seus bens. E Jó, se você ler a Bíblia, você vai entender que ele é da terra de Uz. E a terra de Uz não tinha judeu. Então Jó não era judeu. Jó era gentil.
e aprendeu quem era o Deus de Israel, então Jó passa olha para cá, Jó passa a crer em Deus, Jó passa a conhecer, Jó passa a crescer e a conhecer. Vamos lá. Como Jó era gentil, primeira coisa que Jó vai passar pela primeira etapa, ele vai crer no Deus de Israel. Segundo, ele vai crescer na graça e no conhecimento. Se você ler os capítulos, você vai ver que Jó ajudava as viúvas, que Jó ajudava os órfãos. Então ele aprendeu que ele precisava crescer na graça, na sua oração, mas também no conhecer e ajudar, porque isso ensinava na lei, na doutrina. E a conhecer a palavra, principalmente a conhecer a Deus. Então Jó perdeu tudo. Quando Jó perde tudo, o caráter de Jó não muda. Quando Deus olha para Jó e vê que o caráter dele não muda, em Jó 42, capítulo 42, versículo 10, fala que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, no momento que Deus vira o cativeiro, é porque ele estava olhando para o caráter de Jó. Porque Jó foi o mesmo Jó quando ele creu, foi o mesmo Jó quando ele cresceu, foi o mesmo Jó quando ele obteve conhecimento, foi o mesmo Jó quando ele teve experiência da sua vida cristã. Então, o caráter de Jó estava formado. Quando o caráter de um homem de Deus é formado, tudo que ele tem, se ele perde, ele não perde seu caráter. Ele pode perder bens materiais, ele pode perder pessoas, entes queridos, ele pode perder sua classe social, ele pode perder tudo, mas ele não perde o caráter. Então, as 3 etapas, nós precisamos ter convicções dela, para que o nosso caráter venha a ser formado. E nós venhamos ter uma vida cristã de verdadeiro caráter de homem e de mulher de Deus. Então é essencial desenvolver o caráter de homem e de mulher de Deus. Tá bom? Vamos para a nossa letra C. Vou apagar aqui, deixar só ali. Vamos para a nossa letra C. A nossa letra C está falando que o abrigo contra a mentira, ou seja, que você aprender doutrina, você tem um abrigo. O que é um abrigo? É uma proteção. Olha aqui, você tem uma proteção contra quem? Contra as falsas religiões, contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos, contra os falsos profetas e assim por diante. Quando se aprende a doutrina, você vai ver que você vai estar vacinado contra falsas religiões, contra falsas doutrinas, pregações errôneas, contra os falsos ensinamentos, hereges. Olha aqui, hereges. Quem enfrentou hereges? Tito, Paulo, Jesus, as igrejas em Corinto, as igrejas onde estava Tito lá em Creta. Por tudo isso que eu falei para vocês, em todo esse lugar havia hereges, fábulas judaicas querendo tirar a palavra de Deus. E também os falsos profetas que vêm profetizar, falar e ensinar coisas totalmente erradas. Então, a doutrina serve para quê, pastor? Para você ter uma verdade precisa e saber o que você está falando. Para você adquirir e crescer. Adquirir as 3 etapas para formar um caráter.
Porque tudo isso é na doutrina, tudo isso é ensinado na palavra, na doutrina de Deus. O que ensina a doutrina? Você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. E também uma proteção contra quem? Contra as ideologias errôneas, contra os falsos profetas, tá bom? Letra D. Vamos olhar aí para a nossa letra D. Na nossa letra D, a necessidade para ensinar a palavra divina. Isso eu já falei lá na letra B, que era o ápice desse ensino que eu falei para vocês. Lá o que nós aprendemos? Que nós precisamos ensinar. Olha aqui. Ensinar a palavra. Não adianta nada, irmãos, eu saber, eu ser mestre, eu ter curso disso, curso daquilo, ter um conhecimento se eu não ensinar. Disso nada vale. Os grandes mestres ensinaram, tá bom? Para você ensinar a palavra, o que eu preciso, pastor? Aprender a doutrina. Mas eu vou ensinar algo para vocês. Não existe quem não sentou, olha para quem não sentou para aprender. Não fica em pé para ensinar. Tá meio caindo as letras aqui. A necessidade da doutrina, na letra D. Para que, pastor, eu preciso aprender doutrina? Porque você tem que ensinar a palavra de Deus. Eu estou falando aqui com líderes, futuros pastores, missionários, evangelistas, líderes homens, lideranças cristãs e mulheres, líderes jovens, de crianças, líder de obreiros. Estou falando com você. Olha o que a Etadet está ensinando para você. Que a doutrina é para você ensinar a palavra de Deus. O conhecimento que você adquirir, você formar ministros. Mas quem não sentou para aprender, não fica em pé para ensinar. Quando eu fui me formar, eu tive que sentar, tive que ler, tive que estudar, fazer curso, aprimorar. Para quê? Porque senão hoje eu não poderia estar aqui te ensinando. Então, aquele que nunca sentou para aprender, não fique em pé para ensinar. Porque a palavra é uma coisa delicada, frágil. Você pode ensinar algo errado e corromper uma igreja, corromper um ministério. Então há necessidade de aprender certo a palavra, para que possa ensiná-la. Pegou? Vamos dar continuidade. Hoje o nosso vídeo não é muito extenso. Vamos dar continuidade para você entender. Aí, o que mais que nós vamos aprender agora? Acerca da doutrina da teologia. Você vai ver aí no nosso número 7. Que está explicando o que é teologia, que é o estudo das questões referentes ao conhecimento. Ou seja, a teologia, ela é um conjunto de ensinos, tá? De doutrinas, que se formam nesse contexto chamado de teologia. Tá? Então você vai aprender várias doutrinas dentro da teologia. Teologia só é um nome que nós demos para quê? Para que nós possamos formalizar e juntar todas elas. Do que eu falo, doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, paraquetologia do Espírito Santo, teontologia, que é a doutrina de Deus, cristologia. Em vez de eu falar uma por uma, eu só falo assim, teologia. Sou formado em teologia, que teos é Deus em grego e logia é o estudo. Então é o estudo de Deus. Então tudo isso é formado numa cadeia chamada cadeia sistemática, que é a teologia que nós, aqui, professor da etapa, estamos passando para você, que é a teologia sistemática, onde ela tem uma grade de ensino, tá? Passo a passo. Tá bom? No nosso número hoje, nós vamos ver as áreas da teologia. Tá bom?
Qual que é a área da teologia primeiro chamada teologia fundamental? O que ela analisa? Ela analisa o que? A realidade de uma auto-manifestação de Deus. Por isso é chamado de fundamental. Então vamos lá na letra A. Letra A, aí na nossa área de estudo da teologia. Área da teologia. O que nós vamos aprender? Que a teologia, ela tem que ter o que? Um fundamento. O que é um fundamento? Uma origem. Um começo. Um ponto de partida. Olha que legal. A teologia, as doutrinas ensinadas dentro da teologia, elas têm que ter um fundamento. Ela não pode aparecer do nada, não. Tem um fundamento. Não só por meio da revelação de Deus, como é a Bíblia, mas o fundamento é o quê? Tudo isso é o quê? Tem um fundamento aonde, né? Palavra de Deus. Então, se alguém perguntar, da onde vem a teologia? Ela vem da palavra de Deus. Quando se fala sobre a vida de Cristo, é chamada de doutrina de Cristo, ou seja, cristologia. Quando se fala sobre a salvação, a doutrina da salvação, nós vamos ver que a doutrina da salvação é uma matéria chamada soteriologia. Então tudo isso é tirado de onde? Da Bíblia. Ninguém chegou e, vou inventar a teologia. Não. Que há pessoas que têm uma certa dificuldade com isso. Qual que é a dificuldade, pastor? É de achar que teologia é coisa do homem. É de achar que teologia é invenção do homem. Não. Tudo na teologia se vem, se aplica, sai da origem chamada palavra de Deus. Então, o fundamento que a letra A está dizendo, tem um fundamento. Qual é o fundamento? É a palavra de Deus. Letra B. Vai falar da teologia chamada teologia bíblica. Que nada mais é do que a teologia que nós estamos falando fundada na palavra de Deus. Mas na teologia bíblica, o que nós aprendemos lá, pastor? História da Bíblia. Nós aprendemos versículos, capítulos, histórias, como eu disse. Nós aprendemos sobre a geografia da Bíblia. Nós aprendemos a doutrina da Bíblia, que é o que nós estamos aprendendo aqui, ou seja, alguns fundamentos ensinados na doutrina. O que é a teologia bíblica? Na teologia bíblica você vai aprender principalmente um contexto formado numa matéria chamada bibliologia, que nós temos também na nossa grade de cursos aqui do curso básico em teologia, que você vai aprender também. Você vai aprender versículos. Quantos versículos existem na Bíblia? Mais de 31 mil versículos. Quantos capítulos? Mais de 1119 capítulos. Você vai aprender histórias bíblicas, ou seja, a história da Bíblia, a história da palavra, como se formou, em que ano que ela foi, quanto tempo ela levou para ser formada, que é aproximadamente 1500 anos, com um pouco mais de 40 autores, inspirada pelo Espírito Santo. Tudo isso você vai aprender na teologia bíblica. Geografia do lugar, você vai ler o texto, você vai ver que o texto está passando em que lugar, quando, para quem, onde, como, por quê. Então tudo isso se aprende na teologia chamada teologia bíblica. Vamos dar continuidade. Letra C. Na nossa letra C, nós vamos aprender a teologia moral, que ela vai refletir a moralidade. Olha aqui, a moralidade.
de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, é do homem. Como assim? Na teologia da moralidade, você vai aprender a moral de Deus nos seus aspectos, o quê? Característicos. Tudo isso serve para Cristo, para o Espírito Santo e para o homem. Então, na teologia da moralidade, a teologia moral que nós falamos, nós vamos aprender sobre a moral de Deus. Vamos aprender sobre a moral de Cristo, do Espírito Santo e do homem. E nós vamos aprender os aspectos característicos. Tá? Nós vamos aprender a origem de Deus, a origem de Cristo, do Espírito Santo, do homem, a moral deles, como se formaram, da onde foi, de onde que vieram, por que surgiram. Tudo isso vai falar de moral, que está embasado naquilo que nós estávamos falando antes, no caráter. Se você observar, você vai ver que uma coisa está puxando a outra. Estamos falando de caráter desde quando começamos o início da aula. Já se passaram aí 30 minutos e estamos falando ainda do caráter. Para você ver o quanto é importante. Então a moral vai falar do caráter de Deus, do caráter de Cristo, do caráter do Espírito Santo e do caráter do homem de Deus que tem que ser. Nós sabemos que há 3 tipos de homem. O homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Isso nós vamos aprender em outra matéria. Mas para você ficar mais extenso, mais recheado, você vai saber que na moral do homem existem 3 tipos de homem: o carnal, o espiritual e o natural. Isso nós vamos aprender em antropologia, que é o estudo do homem. Tá? Então tudo isso você vai ver, você vai sentir que está englobado num caráter de moralidade. Isso é aspecto de uma característica, tá bom? Vamos continuar. A nossa letra D vai falar da teologia sistemática e dogmática, que foi o que eu já falei, tá? A letra D vai falar da teologia sistemática ou dogmática. O que é isso? Ela reflete, ou seja, é a organização teológica, anota isso, em um sistema. O que é a teologia sistemática, pastor, ou dogmática? Ela é nada mais que a organização da teologia em um sistema. Então nós organizamos a teologia, colocamos as necessidades, ou seja, é preciso que se aprende doutrina primeiro, depois cristologia, depois teontologia, depois acerca do Espírito Santo. É necessário então que se aprenda algumas matérias antes das outras. Porque se eu já começar, como por exemplo, com a matéria da doutrina dos últimos tempos. Se eu começar com essa matéria de escatologia, você não vai entender. Eu vou estar fazendo uma confusão. Porque para chegarmos até a escatologia, que é a última matéria da nossa grade, nós precisamos entender primeiro o que é Deus, o que é o Espírito Santo, o que é Jesus, o que é a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a martiologia, a doutrina do pecado. Você tem que entender o que é pecado, o que é salvação, o que é Jesus, o que é Deus, o Espírito Santo, o porquê dessas coisas, para você entender as últimas coisas. Então isso foi formado numa cadeia de teólogos
por um sistema de organização, para que você aprenda paulatinamente, tá, o que é necessário se aprender primeiro. Tá bom? Então é chamada de teologia sistemática. Tá ok? Nós vamos ver também a nossa letra E, a história da igreja. Então o que eu vou aprender, pastor? A doutrina, a história da igreja, como surgiu a igreja. Aqui no Brasil, nós temos aí 500 anos, desde quando, a história da igreja. Aqui no Brasil, nós temos aí as maiores igrejas, quando chegou no Brasil, há cerca de mais de 100, de alguns centenários de anos atrás. Ou seja, a igreja que foi dita uma das mais velhas aqui, por exemplo, no Brasil, uma das primeiras e pioneiras que chegou aqui no Brasil, contando, ela formou aí alguns anos atrás o centenário, que é a Assembleia de Deus. Dentre outras que já chegaram até antes, mas a que formou aí um centenário aqui e até comemorou esse centenário foi as igrejas da Assembleia de Deus, que chegou aqui no Brasil. Vamos ver a história da igreja, que também começa lá nos 30 primeiros anos, lá em Atos dos Apóstolos, tá? Que narra acerca dos 30 primeiros anos da igreja. Tá bom? Mas para você ter uma discernição, você ter um discernimento do que é igreja, do que é tabernáculo, do que é templo, tá bom? Tudo isso você vai aprender na história da igreja que nós temos também na nossa grade de ensino, tá? Tudo isso você vai aprender conosco, tá? A nossa letra F vai falar de espiritualidade, que envolve não apenas disciplinas, matérias, mas também a espiritualidade, a unção, a oração, o jejum acerca da palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, nós vamos aprender, tá, nessas matérias. E também nós vamos falar um pouco de, aqui na nossa letra G, não tão necessariamente, mas está falando acerca de patrologia, que é os estudos dos pensadores cristãos, Aristóteles, Platão, aí os grandes filósofos aí da palavra, os grandes filósofos que surgiram, que são pensadores até nos dias de hoje. Tá? Temos essas referências. Vamos aprender teologia pastoral, teologia das religiões, homilética, hermenêutica, que é a arte de pregar e etc. Tá bom? Essa é o que vocês têm que entender acerca da palavra de Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, meus irmãos, aqui o que eu expliquei para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? A próxima aula, tá, será a aula de revisão, tá? Vamos dar uma revisão, falando um pouquinho do que foi dito em todos os vídeos aqui, tá? Nós vamos falar um pouquinho, para você ter um vídeo de revisão, para depois já ser aplicado à prova, para você estar fazendo, tá? E vamos falar um pouquinho também sobre as religiões. Só vou falar apenas do cristianismo, tá? Porque o restante da sua apostila, se você observar, você pode estar lendo para você comparar acerca das religiões, tá? Então até a próxima aula, que será a quarta aula, aula de revisão, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.